Boa noite, graça e paz a todas, sejam bem-vindas. Nossa primeira live do livro 40 Dias de Vivendo Segundo o Coração de Deus. Essa sim é a oficial, né? A outra foi só pra gente falar um pouquinho do livro. Na semana passada, nós lemos do capítulo 1 ao 4, que seria do dia 1 ao 4. O livro é dividido por dias. E hoje de manhã foi lido o capítulo 5. O capítulo 5 eu não vou entrar hoje na live, tá? O capítulo 5 vai ficar para a próxima live de semana que vem. Então hoje a gente vai relembrar do capítulo 1 ao capítulo 4, ou do dia 1 ao dia 4. Boa noite, graça e paz a todas que estão entrando. Graça e paz. Sejam bem-vindas. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu já quero iniciar aqui a arte junto com a meditação, a reflexão do livro, tá? Para poder não tomar muito tempo. Quero ver se eu consigo ser mais enxuta nas coisas, sabe? Para não ficar muito tempo, uma hora, mais de uma hora. Bom, no capítulo 1, ou no dia 1, para não confundir o pessoal, a gente vê o tema Segundo o Coração de Deus. E fala um pouquinho de Davi, né? Que foi um homem segundo o coração de Deus. E por que ele foi considerado segundo o coração de Deus. No dia 2, foi sendo servo. Achei Davi, meu servo, um santo óleo ungir. Então fala também, né? Ele está sempre utilizando exemplos de Davi para gente se espelhar, né? Para gente se inspirar. E aí tudo que Davi quis foi glorificar a Deus na sua vida, né? Depois, defensor da fé, Davi e Golias, que ele foi corajoso, né? E venceu Golias. Não teve medo. E pobre de espírito, que aí já começa a entrar nas bem-aventuranças, tá? E sai um pouco de Davi e entra aqui nas bem-aventuranças. E o primeiro é Mateus 5:3, os pobres de espírito. Então, nós vamos relembrar esses quatro, na verdade, dias. E eu quero estar fazendo com vocês já a arte. Quem aí já tiver com a arte e for fazer comigo, quero que vocês já aproveitem e peguem aí. Deixa eu tirar aqui, eu vou fazer no caderno, tá? Não vou fazer na Bíblia. Eu vou fazer no caderno. Se vocês quiserem fazer na Bíblia essa arte, vocês podem fazer, podem pegar uma folha branca, ou quem tiver, que aqui, por exemplo, eu tô usando a folha de pontilhado, né? Então, vocês podem pegar uma folha branca, ou então um papel vegetal também, e colar as bonequinhas em cima. O que eu quero fazer é isso aqui, ó. Colocar as bonequinhas com as florzinhas, a borboleta ou o passarinho, e o tema. Então, hoje, por exemplo, na live, eu tô pensando em fazer assim, pelo menos nesse livro, com relação a esse livro, ao invés de colocar versículos, né, a gente colocar os temas que foram dados nos dias, tá bom? Então, por exemplo, no primeiro dia foi... Cadê? Realizar o propósito de Deus. Foi o que eu aprendi no primeiro dia, tá? Depois, no segundo dia, glorificar a Deus. Depois, no terceiro dia, confiar no que Deus já realizou. E no quarto dia, depender de Deus,
Tá? Então, foram esses os temas que eu aprendi nos primeiros 4 dias. E aí eu quero entrar um pouquinho com vocês em cada tema, enquanto a gente vai decorando aqui, tá bom? Aí eu vou falando aqui, acho que eu vou tirar aqui os comentários para vocês conseguirem visualizar melhor aqui o caderno. E já vou conversando com vocês a respeito dos 4 dias e a gente já vai fazendo a arte ao mesmo tempo, tá? Acho que assim fica bom, né? Fica bem no meio. Então, eu vou tirar aqui os comentários, tá, meninas? Todas sejam bem-vindas, graça e paz do Senhor Jesus. Eu vou tirar aqui os comentários, no finalzinho eu retorno. Acho que fica bem mais claro, fica bem melhor pra gente visualizar. Então, no primeiro dia, fala sobre o porquê que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Não só Davi, mas tem outros exemplos também de personagens da Bíblia que foram escolhidos de acordo com seus propósitos. Tá? Então, aqui, não é que Davi foi escolhido por suas qualidades ou por seus méritos, né? Ele foi escolhido porque Deus primeiramente criou o propósito que era dele ser rei. Vou começar por aqui. E depois é que Davi veio e aceitou, né, a promessa e resolveu, decidiu que iria cumprir, que ele teve fé, ele acreditou em Deus, confiou em Deus, que ele ia ser rei. Apesar de todas as dificuldades que ele teve, né? Foram muitos anos de perseguição pelo rei Saul, pelos seus, né, pelo seu próprio filho, Absalão. Então, Davi sofreu muito, ele fugiu muito, ele ficou praticamente a sua juventude toda fugindo, até realmente ele se tornar rei. Já era maduro quando ele se tornou rei. Muitas guerras para conseguir sobreviver, mas Deus o protegeu, Deus o honrou em todas elas, porque era o propósito de Deus que ele fosse rei. Então, se Deus havia prometido que ele ia ser rei, então Deus iria cumprir. Então, assim é conosco também na nossa vida. Aqui no livro, o autor, ele cita outros personagens da Bíblia que também realizaram os propósitos de Deus, como Jeremias, deixa eu ver o que mais que ele colocou aqui, Jacó, Paulo e Pedro, né? E nós também, de acordo com cada propósito que Deus reservou para nós. Então, por exemplo, Jeremias, né? Jeremias foi separado para ser o profeta de Deus. O Jacó, através de Jacó vieram as 12 tribos, né? O povo de Israel. E Paulo e Pedro, que foram os primeiros, né? O Pedro primeiro a fundar a igreja e Paulo um missionário. E assim também nós, cada um de nós, temos o nosso propósito. Então, quando Deus ele nos gera, né? Ele nos cria no ventre da nossa mãe, ele já tem um propósito estabelecido para nós. Então, não é que primeiro a gente nasce para depois Deus dar o propósito para gente. Não, primeiro ele cria o propósito e depois Deus dá para nós qualidades e dons que são capazes de alcançar e realizar esse propósito. Então, por exemplo, cada uma de nós temos que avaliar quais são os dons e as qualidades que nós temos. Dons, qualidades e habilidades são coisas diferentes. Vou explicar para vocês. Como é que eu vou saber qual é o meu propósito? Qual é o propósito que Deus tem para mim? Primeiramente, o propósito de Deus ter criado nós, a humanidade, né, os seres humanos, o homem e a mulher, foi para ter um relacionamento com Ele, de comunhão. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para viver em comunhão com eles. Por isso que todos os dias, no final da tarde, Deus ia lá visitar Adão e Eva para conversar com eles, para saber como que eles estavam, como que eles estavam agindo, se adaptando, né,
com os animais, o que eles haviam feito, que descobertas eles haviam feito. Então, Deus queria aquela comunhão, aquele momento ali de conversa entre os dois, para estar junto, para dividir, né, o dia a dia. Então, para isso que Deus criou nós, para poder vivermos um relacionamento de comunhão com Ele todos os dias e para tudo na nossa vida. Então, o primeiro propósito que Deus nos dá é esse, é de viver em comunhão com Ele. Então, esse é o primeiro propósito para todas nós. Desse primeiro propósito, a partir desse primeiro propósito de comunhão que você tem com o Senhor, aí Deus vai te encaminhar de uma forma que tudo que você for realizar vá glorificá-lo. Então, inicia-se aqui no livro com o propósito, né? Davi tinha um propósito de ser rei. E Davi, né, cumpriu o propósito de ser rei, ele chegou a ser rei. Deixa eu ver qual corzinha que eu vou escolher aqui agora. Davi já tinha, quando ele nasceu, Deus já concedeu a ele as habilidades necessárias. Queria uma laranja, achei. As habilidades necessárias para poder conseguir. Ele era corajoso, ele era valente, ele era forte. Apesar de quando ele era criança enfrentou Golias, ele era pequeno, mas depois ele cresceu e virou um homem robusto, forte, que guerreava, né? E então Deus usou da coragem dele, da determinação, da persistência que ele teve e o fortaleceu e deu graça para poder ele vencer as suas limitações, quando ele tinha medo, quando ele ficava angustiado. Porque em vários salmos a gente vê que Davi também esteve depressivo, Davi também se sentiu sozinho, se sentiu abandonado, assim como muitas de nós às vezes nos sentimos. Então, Deus cria o propósito e depois nos cria de acordo a realizar e alcançar esse propósito. Então, ele nos dá dons e habilidades. As habilidades é o que a gente sabe fazer de melhor. Geralmente é o que a gente faz na nossa profissão, com o que a gente trabalha. Se a gente trabalha com as mãos, tipo assim, habilidades manuais, ou com a comunicação, ou com a escrita, ou com o ensino. Então, essas são as habilidades. Tem pessoas que são artesãs, tem pessoas que são construtores, né? Que são tanto aqueles que são os arquitetos, quanto aqueles que trabalham nas obras. Então, aquelas que costuram, aquelas que cozinham, aquelas que ensinam, que são professoras. Então, existem várias habilidades. Essas seriam as habilidades. E dons, aquilo que você não necessariamente utiliza no seu trabalho, mas geralmente se utiliza no seu lazer. Então, quando você, vamos supor, toca um violão, quando você toca um instrumento ou canta, ou quando você borda, ou quando você pinta, desenha, como nós recortamos, colamos, quando a gente faz bolos, não para trabalhar, mas às vezes faz para agradar a família ali. Eu não sou uma profissional, eu só faço para família, mas tem uma mão boa para cozinha. Outras mexem com as plantas. Então, aí são os dons, cada um tem um dom, né? Alguns utilizam os dons na igreja, para serviço da igreja. Outros utilizam os dons para poder relaxar, passar, né, o tempo, tá ali um pouco em paz, relaxar a mente. E as habilidades geralmente são no uso profissional, tá? Então o Senhor ele vai utilizar essas duas coisas, as habilidades e os dons, e a gente vai usá-lo de forma a glorificar a Ele, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto no lazer, tanto na igreja. Aonde a gente puder usar os nossos dons e as nossas habilidades, nós vamos glorificar a Deus. Então, aqui no capítulo 1 fala sobre isso, realizar o propósito de Deus. Então, Deus não criou Davi e deu para Davi um coração segundo dele, porque Davi já tinha as qualidades, né, e os méritos do próprio Davi. Não. Deus criou o propósito e criou Davi de forma a alcançar no decorrer da vida dele,
com suas limitações, com suas dificuldades, Deus foi capacitando cada vez mais a partir do que ele já havia dado no nascimento para Davi, mas que foi se aperfeiçoando no decorrer da vida, a fim de chegar ao propósito. Tá? Então, mas eu não sei qual é o propósito que Deus tem para minha vida. Você tem que analisar quais são seus dons, suas habilidades, como você vai utilizar para glorificar a Deus. E também de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, na palavra de Deus, ela vai te dando direcionamento sobre como você pode servir ao Senhor. Seja no seu lar, ou seja na igreja, ou seja, né, no campo missionário. E aí tem várias formas, tá? Mas você pode glorificar a Deus das coisas mínimas, mais simples possíveis, você pode estar glorificando a Deus. E aí a gente entra no dia 2, que é sendo servo. Achei Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Então Deus fez uma aliança com Davi e jurou que dessa aliança iria vir a descendência, né? Que iria vir Jesus. Mas Davi não sabia. Só falou que o reinado dele iria ser para sempre. Mas não disse por quê. Então Davi sabia que o reino dele iria ser para sempre. E confiou em Deus. Se Deus prometeu, Deus é fiel, Deus vai cumprir. Tanto para eu ser rei, quanto para que meu reinado seja eterno, seja para sempre, né? A minha descendência vai sempre estar no reinado. Davi certamente pensou assim. Então, o intuito de Davi, em tudo que ele fazia, era glorificar a Deus. O que ele queria era glorificar a Deus. Então, tem um salmo aqui, que é o salmo... Cadê? Deixa eu pegar um pedacinho aqui, se eu acho aqui. Que eu não anotei, então eu tô dando uma olhada aqui no próprio livro. Então, agora aqui, engrandeça... Aqui, achei. É 2 Samuel 7, 26. Davi disse assim: e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será confirmada diante de ti. Então, o que Davi queria era glorificar ao Senhor. Ele queria glorificar a Deus com o reinado dele. Para ele, o que ele almejava não era o poder que ele ia ter quando ele se tornasse rei. Era que com tudo que ele fizesse, o nome do Senhor fosse elevado, o nome do Senhor fosse exaltado. Era isso, esse era o principal motivo de Davi lutar também para se tornar rei. Não só porque Deus o havia prometido, não só porque Deus havia também prometido que a sua descendência iria ficar, mas que ele queria que o nome do Senhor fosse honrado entre as nações e no meio de todos. Então, ele queria era glorificar, por isso ele era servo do Senhor, porque ele queria era glorificar a Deus com a sua vida. E assim também somos nós. Nós, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar em glorificar a Deus. E como que a gente vai saber se a gente está glorificando a Deus ou não? É através da Bíblia, é através da palavra. Através da palavra, a gente vai saber se o que a gente está fazendo está agradando a Deus ou não. Então, tudo que a gente faz que agrada a Deus, esse daqui é daqui, a gente está glorificando a Ele. Uma forma da gente conhecer é através de provérbios, através dos salmos mesmo, né? Através lá do Novo Testamento, do que Jesus dizia, dos ensinamentos que Jesus nos deu. Aí, a partir daí, a gente vai conhecendo a Deus e a gente vai saber. E isso entristece, esse tipo de atitude entristece a Deus. Esse tipo de atitude agrada a Deus. Então, quando você estiver lendo lá a palavra e você identificar algo que alguém fez de errado, ou foi lá no Antigo Testamento, o povo de Israel fez de errado, e que Deus ficou entristecido, em que Deus ficou irado, que Deus ficou bravo, em que Deus castigou o povo de Israel, você deve observar essas coisas e anotar ou sublinhar de forma que fosse para você. Tipo, se ali desagradou a Deus, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se eu fizer isso agora, eu também vou estar desagradando a Deus.
Então, eu não posso ter esse mesmo tipo de atitude. E ao contrário, se for algo que exaltou a Deus, que louvou a Deus, que glorificou a Deus, a gente deve anotar e repetir esses ensinamentos. Assim também com as mulheres da Bíblia, né? Eu gosto muito das histórias das mulheres da Bíblia. A gente tem muitos exemplos de mulheres que glorificaram a Deus e de mulheres que, né, foram ao contrário, em que nós não devemos seguir os exemplos. Então, assim, a gente consegue identificar quando nós servimos o outro, quando a gente cuida do outro, a gente está glorificando a Deus. Quando a gente está testemunhando os feitos que Deus fez na nossa vida, nós estamos glorificando a Deus. Então, essa é a forma da gente glorificar a Deus com a nossa vida. E aí, a gente está perdido, a gente não sabe, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu não sei qual vai ser minha profissão, eu não sei o que eu vou estudar, eu não sei de nada. Então, você tem que parar e analisar o que você tem de mais valioso, quais são as suas qualidades, quais são, como eu falei, os dons e as aptidões. O que você gosta de fazer, o que te dá alegria, o que te dá prazer de fazer, que você tem gosto, você tem vontade de fazer. A partir dali, você vai descobrindo a sua vocação. A partir da sua vocação, você vai desenvolvendo os seus dons. E aí você começa a orar nessa intenção. Senhor, eu quero te glorificar com a minha vida. Me guia, me ilumine de forma a compreender como eu posso te glorificar com a minha vida. E aí, através da Bíblia, o Senhor vai te orientando, o Senhor vai te guiando, Ele vai te ensinando. E aí, você vai ver que Deus vai te encaminhando dia após dia. Depois, no terceiro dia, vem o defensor da fé, que é a história de Davi e Golias, né? Por que Davi enfrentou Golias? Como ele teve coragem para enfrentá-lo? Porque ele se recordou, ele lembrou do passado, do que Deus já havia feito no passado em favor dele. Quando ele era só ali, né, um humilde pastorzinho. Ele era um humilde pastorzinho, cara. Tá aqui, ó, esse aqui. Vou colocar aqui, sim. Davi era mirradinho, era só um menino, mas Deus o ajudou a vencer leões, a vencer ursos, a defender, né, suas ovelhas. Então, se Deus o havia ajudado nessas situações, ele iria ajudar a vencer Golias. Golias era tão grande quanto um leão, tão grande quanto um urso. Se Deus o ajudou a vencer, por que não iria ajudar naquela hora? Então, ele se apoiou naquilo que Deus havia feito e realizado na vida dele, confiou e falou: vou conseguir. Teve fé, né? Colocou toda a sua confiança no Senhor. Acho que eu vou colocar a menininha pro lado de cá, para ficar um pouquinho diferente. Ele colocou toda a sua confiança no Senhor e enfrentou, né? Sem armadura, sem espada, sem nada, somente com o que ele sabia, com a arma que ele sabia lidar, que eram as pedrinhas, né? E ele conseguiu derrubar, porque quem derrubou não foi Davi, quem derrubou foi o Senhor. Então, para glorificar a Deus, o Senhor derrotou Golias, para que o nome dele fosse exaltado, e não de Davi. Porque como que um menininho tão mirradinho, né, aos olhos ali do povo, aos olhos do mundo, seria capaz de derrubar um homem que era 3, 4 vezes maior que ele? Então, é nessas horas que o Senhor, ele é glorificado. São nas situações mais improváveis, que você acha que não vai dar certo, que você acha que é incapaz. É nessas horas que o Senhor é glorificado, que o Senhor é através do seu testemunho que o Senhor é glorificado. E através do que o Senhor realiza na tua vida, e não você mesmo sozinha, por suas próprias forças, mas sim
por aquilo que, com o poder de Deus, é realizado na sua vida. Então, quando a gente estiver passando por provações e a gente estiver se sentindo que não vai conseguir, desanimado, e que parece que tá dando tudo errado, e acho que não vai dar certo. Quantas vezes o Senhor já te ajudou na sua vida? Quantas vezes Ele já te deu graça? Quantas vezes Ele já te consolou, te confortou? Então, a gente não pode esquecer dessas horas, do que a gente já viveu com o Senhor. E a gente se fortalecer no, na nossa caminhada com Deus, em tudo que a gente já cresceu, em tudo que a gente já amadureceu, em tudo que o Senhor já nos ensinou, nos aperfeiçoou. Desde quando a gente começou a nossa caminhada até agora. Então, aqui, confiar no que Deus já realizou. Confiar em todas as graças já alcançadas que Deus já te deu. Lembrar daquilo. Por isso que eu acho legal, eu acho importante a gente anotar, sabe? As nossas orações e depois anotar as respostas de oração. Para que na hora que a gente estiver desanimado, na hora que a gente achar que Deus não está ouvindo a gente, ou achar que aquele problema é tão difícil, tão impossível, a gente lembrar dos feitos do Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, mas às vezes a gente fica cego pelo problema e a gente se bloqueia, a gente se paralisa. E aí é hora da gente voltar nas grandes obras que o Senhor já fez, já realizou na nossa vida, para nos fortalecermos e aumentar nossa fé. Falar, não, o Senhor já me ajudou tanta coisa, alcançar tanta coisa até aqui, porque Ele não vai me ajudar? Foi o que aconteceu com Davi. No momento em que ele foi enfrentar Golias, ele falou, o Senhor me ajudou a derrotar um urso e um leão. Ele vai me ajudar a derrotar o Golias. E por mais que todos achavam que aquilo era suicídio, né? Que ele não ia conseguir. E aí Deus mostrou que não era pela força de Davi, era pelo seu próprio poder na vida de Davi. E assim também é conosco. A gente não pode esquecer dos grandes feitos do Senhor. E ser um defensor da nossa fé através disso. Sabe? Quando alguém estiver desanimado, quando alguém estiver desesperançado, a gente falar, não desanime, o Senhor é fiel, Deus é fiel, Ele vai te ajudar. Num tempo determinado, tudo vai dar certo. E aqueles que são contrários também à palavra do Senhor, aqueles que são contrários, né, aos cristãos, a gente ser defensor do nosso Deus, ser defensor da nossa fé, com base em tudo que Deus já realizou nas nossas vidas, né? Se amparando do testemunho, né? Além da palavra de Deus, nós temos o testemunho. Aqui eu acho que eu vou usar uma florzinha azul clara aqui, tá bem pouquinho. Então, quando Davi defendeu Deus, ele se irritou, porque Golias o Golias afrontou, né, o exército do Deus vivo. Então Davi se sentiu ofendido por isso. Quem é esse que está aqui desafiando o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que adora outros deuses? Está querendo vir aqui afrontar nós que somos o povo de Deus? Não, eu vou fazer jus ao nome do Senhor. Eu vou defender o nome do Senhor. E assim nós também, né, podemos defender o nome do Senhor. Quando alguém estiver, né, criticando, falando mal do Senhor, dizendo, blasfemando contra o Senhor, a gente ir lá e defender e falar, não, meu Deus, ele é o único Deus verdadeiro, não há outro. E assim a gente defender a nossa fé. Depois, o 4 fala sobre pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Então, Jesus diz, né, começa lá no sermão, primeiro sermão dele, sobre as bem-aventuranças, né? E aí ele começa com os bem-aventurados que são pobres de espírito. Geralmente a gente pensa assim, poxa, pobre de espírito, essa pessoa que quer ser bem pobrezinha mesmo, né? Não tem ambição nenhuma, é uma pessoa bem simples, sem perspectiva, humilde, pobre, sem nada. A gente já pensa, né? A palavra pobre, a gente já pensa nessas qualidades, que é o que é a pobreza do mundo, que está desprovido de condições. Deixa eu ver, vou botar pro lado de cá. Mas aqui o Senhor Jesus, ele não está dizendo pobre de condições financeiras. Ele está dizendo pobre de coração, humilde de coração. Aquelas pessoas que reconhecem que depende dele para tudo, que tudo que tem, tanto para sobreviver, né, a provisão do Senhor de alimento, de sustento, quanto todas as coisas que tem realizado, né, os dons que tem, como eu falei, as habilidades, o emprego, tudo que consegue, tudo que alcança, reconheça que foi Deus que deu e não mérito próprio. Ah, eu tenho esse carro porque eu trabalhei muito e eu comprei. Tá, você trabalhou muito, você comprou, mas quem te deu saúde para você trabalhar? Quem deu emprego para você trabalhar? Quem te deu sabedoria para você economizar para comprar o carro? Quem colocou uma oportunidade de venda desse carro para você comprar? Foi Deus. Então não é mérito só da pessoa, é mérito do Senhor, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Então nada que acontece embaixo dos céus, nada pode acontecer sem a permissão do Senhor. Então é isso é ser pobre de espírito. É a pessoa que não é orgulhosa, a pessoa que não é arrogante, é a pessoa que se opõe, né, à vaidade, a pessoa que reconhece que é o Senhor que dá, reconhece as suas próprias fraquezas, assume que é fraco, assume que precisa do Senhor para conseguir vencer as suas limitações, reconhece que depende do Senhor para viver, para tudo que tem na vida, reconhece que é o Senhor quem dá. Então, isso é ser pobre de espírito. Aquelas pessoas que são arrogantes, que se acham melhor que os outros, acham que consegue tudo por mérito próprio, né? E se acha melhor que os outros. Essas pessoas, elas não são pobres de espírito. Mas as pessoas que precisam de Deus para tudo na vida, reconhece que é dependente de Deus, essas sim são pobres de espírito. Então é assim que o Senhor Jesus nos ensina a ser pobre de espírito. Então, se a gente ainda identifica dentro de nós algum tipo de orgulho, algum tipo de arrogância, algum tipo de dificuldade de reconhecer que errou, dificuldade de assumir que errou, confessar até para o próprio Senhor na hora de pedir perdão, você não está sendo pobre de espírito. Agora, quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente reconhece as fraquezas, reconhece que precisa dele, que sem ele nós não somos nada, que tudo que temos e somos veio do Senhor, e tudo que fomos realizar é para o Senhor, é para a glória do Senhor. Isso é ser pobre de espírito. Então, significa, resumindo, depender de Deus, né? Ter a sua vida inteiramente nas mãos, entregar nas mãos do Senhor e depender dele, confiar o futuro nas mãos dele. E a gente faz planos, mas quem determina os nossos planos é o Senhor. Então, quando a gente pede alguma coisa, a gente fala, Senhor, essa é a minha vontade. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque eu não sei o que é melhor para mim. O meu desejo é enganoso.
E às vezes eu posso achar que é bom, mas não é. Lá na frente não vai ser bom. Lá na frente não vai trazer algo de bom para mim, algo de bom para minha família, ou para a glória de Deus, vai acabar me afastando de Deus. Então, às vezes a gente não enxerga, mas a gente quer aquilo. Então, a gente tem que realmente pedir ao Senhor que faça a vontade dele na nossa vida, que realize os planos dele na nossa vida e que nos encaminhe em direção a esses planos, que nos dê entendimento de que é o melhor caminho a seguir, de que é a melhor decisão a seguir. Então, a gente continua também, através desse livro, aprendendo sobre oração. Porque no primeiro dia a gente aprendeu que nossos propósitos são criados por Deus antes mesmo dele criar nós, dentro do ventre da nossa mãe. Então, a gente já tem que pedir na oração para que Deus vá nos direcionando e nos mostrando qual é o propósito que ele tem para nós, além de viver em comunhão com ele. O primeiro passo para realizar o propósito é viver em comunhão com o Senhor. Como? Através da oração, através da leitura da palavra, através da entrega, né, dia a dia. Vou colocar um pouquinho para fora também, para não ficar só nos quadrinhos. Então, aí a gente já vai vivendo em comunhão com o Senhor. E nessa comunhão, nós vamos ter o desejo de glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos dons. Nós vamos ter o desejo de servir, né? De fazer as coisas de forma a agradar a Deus, a deixá-lo feliz, não a entristecê-lo. E aí o Senhor vai nos encaminhando de forma a glorificar o próprio nome, através do nosso testemunho, através do nosso dia a dia. Deixa eu escolher uma para pôr aqui. E aí depois o livro passa para essa parte das bem-aventuranças, que já vai ser uma orientação para nós de como nós devemos viver, né? Porque a gente vai se convertendo, né, dia após dia. Não é de uma vez só. A nossa conversão é durante toda a nossa vida, né? Então, a partir dessas coisas que nós vamos aprendendo na palavra, através do livro, a gente vai se aperfeiçoando. Então, o livro ele vai nos ensinar a como tornar o nosso coração agradável a Deus, a como tornar o nosso coração de forma a ser segundo o coração de Deus. Nada que a gente possa fazer por nós mesmos vai nos tornar segundo o coração de Deus. Somente o próprio Deus em nós, agindo em nós através do Espírito Santo, é que vai nos aperfeiçoando e nos tornando segundo o coração dele. Mas para isso precisa nascer no nosso coração o desejo, né? O desejo de ser segundo o coração dele, de aprender mais sobre ele, de buscar mais ele, de estar na presença dele em todo tempo. E aí ele se deixa encontrar, né? E aí ele se revela. E aí vem as bênçãos, né? Eu sempre falo que as bênçãos maiores não são as bênçãos de coisas concretas que a gente vê, que a gente apalpa, que a gente possui, mas sim aquilo que está dentro de nós, a nossa transformação espiritual. Essas são as verdadeiras bênçãos, porque é a partir dessa transformação espiritual, a partir dessa modificação dentro de nós, tudo mais nos é acrescentado, né? Aí a gente sabe dar valor àquilo que realmente é eterno e não dá valor às coisas passageiras, que a traça corrói, né?
que o tempo finda. Então, é só através das transformações no nosso interior é que a gente vai tendo as verdadeiras riquezas, as verdadeiras bênçãos do Senhor. Olha, as florzinhas até que deram pra fazer bastante coisa aqui. Deu pra colocar na bonequinha e tá dando pra eu colocar pro lado de fora também. Eu espero que vocês tenham entendido, se eu conseguir me expor aqui um pouquinho que eu entendi, tá? Foi o que o Senhor falou no meu coração. Talvez para cada uma possa ter falado até algo a mais ou algo diferente, mas foi o que eu entendi e eu compreendi bem, porque essa parte do propósito tem muito naquele livro Uma Vida com Propósito, né? Um propósito principal nosso é de viver em comunhão com o Senhor. E a partir dali, o Senhor vai nos encaminhando para o propósito que Ele escolheu para nós realizarmos de forma a glorificá-lo. E é uma busca pelas coisas eternas, né? A gente começa a ver a vida com outros olhos. A gente começa a ver com os olhos na eternidade, não só neste mundo, nas coisas que se acabam, né? E agora, essa semana, a gente vai continuar nessas bem-aventuranças, para a gente aprender mais o que agrada a Deus, o que na nossa atitude precisa ser mudada de forma a mudar, de entristecer a Deus para agradar a Deus. Aqui é a última borboletinha. Ver onde que eu vou colocar. E aí eu decidi colocar aqui no meu caderno mesmo do que na Bíblia, porque a minha Bíblia já tá muito cheia de... não tá nem fechando direito. E aí eu quis fazer diferente, fazer no caderno. Ou então, se eu não tivesse feito no caderno, eu iria fazer no próprio livro. Que é o que eu estou pensando em fazer. Mas, se vocês quiserem fazer na Bíblia, dá para fazer... ou colar diretamente, né? Se você separa uma Bíblia só para colagem, você pode colar. Aí você pode escolher lá em 2 Samuel, né? Escolher um trecho do que foi falado no livro, desses versículos que foram citados no livro, e o que mais lhe agradou, e fazer ali naquela página. Porque como não tem um versículo específico, você pode colocar em qualquer lugar que esteja relacionado ao tema, né? Acho que eu vou colocar aqui, ó, vou fechar esse espaço aqui. Mais um. Onde que eu vou botar esse? Aí fica livre, vocês podem fazer onde vocês quiserem, tá? Na próxima live eu também pretendo fazer assim, mais pelos temas, né, propostos, que aí a gente vai olhando e a gente vai lembrando do que foi falado no livro. Já que não tem, assim, os versículos mais específicos, a gente já usou durante a leitura, então não vou repetir. Então, eu pensei com a própria arte, a gente relembrar o que foi lido. Já tô encerrando aqui. Eu consegui fazer a live em 45 minutos. Quero procurar não me estender muito, para não ficar muito cansativo também para vocês, sabe? E agora o último coraçãozinho, pra gente terminar. Aí eu vou abrir aqui os comentários para vocês falarem também. Comentarem. Deixa eu abrir aqui. Pronto.
Bom, meninas, essa foi a nossa arte, a nossa live. Eu acho que ficou legal assim, né? Eu ir falando, ir colando. E assim a gente vai meditando e vai fazendo a colagem. Eu acho que isso que é o propósito da colagem, né? A gente meditar naquilo que a gente aprendeu, de forma a fixar melhor. A toda vez que a gente olhar para a arte, a gente lembrar do que a gente aprendeu, né? Trazer a memória, trazer a lembrança, aquilo que a gente cresceu espiritualmente. Bom, meninas, eu vou encerrar então aqui a live. Se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Amanhã a gente tá indo pro dia 6, então ainda tá bem no iniciozinho. São 40 dias, né? Então ainda tem aí 35 dias ainda pra gente fazer, pra gente ler. Quem quiser participar, ainda dá tempo. Fala comigo no direct lá, quem quer participar também dessa leitura em grupo que a gente faz. E toda segunda-feira a gente vai fazendo a live relembrando o que foi lido, tá bom? Então, na segunda-feira que vem, eu vou fazer dos capítulos, do dia 5 até o dia 10, tá? E aí a gente volta com mais uma arte que vou continuar fazendo no caderno, tá? Vou colocar assim depois no Instagram para vocês olharem e se inspirarem. E como tem muitas florzinhas, é bom porque você fica ali recortando uma por uma, aquilo já te relaxa. Vai ouvindo um louvor se você quiser, ou vai me acompanhando aqui. Quem entrou mais pro final, vai colando, recortando. Essa arte já tá lá no Drive, tá? Aqui no link da bio meu do Instagram, quem quiser adquirir. Todas as artes das lives eu vou deixar disponíveis para vocês gratuitamente. Vai estar na pastinha lá do Drive 40 dias segundo o coração de Deus, tá? Vivendo segundo o coração de Deus. Então aí vocês podem baixar e ir assistindo a live, quem não assistiu ao vivo, e ir fazendo também. Ou quem não fez junto comigo, mas assistiu a live, põe um louvor, uma pregação que te ajude a fixar também sobre isso, né? Que fale da comunhão com Deus, que fale de como glorificar a Deus, que fale da dependência, né? De descansar no Senhor. Depender do Senhor é a gente, né? Por mais que as situações estejam contrárias, a gente ter a fé e a esperança de que tudo vai dar certo, de que aquilo vai passar, de que é só um tempo e logo esse deserto vai passar e vai vir a bonança. Então a gente sabe que Deus é fiel e muitas das vezes ele deixa a gente de castigo para a gente crescer, para a gente amadurecer ou para nos abençoar ainda mais. E aí a gente deixa a gente esperando para receber essa bênção. Então, tudo que vocês forem fazer, que vocês forem buscar de aprendizado, procurem sempre assim, em como estar mais em comunhão com Deus. E é a partir daquela comunhão o Senhor vai encaminhando a sua vida de forma extraordinária. Beijo, meninas. Deus abençoe a todos e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.